Eu sou publicitária, escritora, autora de um livro onde eu conto a minha experiência com bipolaridade, né? Eu sou bipolar. Então, um livro aqui, Bipolar Sim, Louca, Só Quando Eu Quero, Histórias para Ler e Rir e Chorar. E nesse livro eu conto a minha história com a doença, mas de uma forma leve e divertida, porque eu acho que é a maneira que a gente pode lidar, né, com tudo isso. É uma doença muito difícil, muito dura, mas eu acho que a gente tem que desestigmatizar, né? Porque não é esse fim de mundo, né? Uma pessoa bem tratada pode ter uma vida legal, uma vida normal. A ideia desse título foi sua? Ela é maravilhosa. Foi minha, porque existe um preconceito, né? Um estigma ligado à bipolaridade, que o bipolar é louco, né? E eu acho o seguinte: quando a gente está no estado da mania, a gente realmente descola da realidade, pode ser dito que comete loucuras. Mas quando a gente está bem tratado, a gente de louco não tem nada. Então, eu quis passar isso, mas dizer o seguinte: se a gente quiser ser espontâneo, dançar em cima de uma mesa com os amigos, podemos fazer isso. Ah, enlouqueceu, enlouqueceu, mas não é bipolaridade isso. É É. porque a gente quer, de repente, né? Ou ficar chateado com uma coisa que não deu certo, um eletricista que fez um trabalho mal feito e você não gostou. Não significa que a pessoa está em episódio porque ficou irritada com uma ação que foi desagradável na vida dela, né? Exatamente. Como foi essa trajetória sua até o diagnóstico? Tá legal, eu vou contar. A minha primeira crise psiquiátrica foi aos 16 anos, no último ano do colégio. E, na verdade, é muito comum, né, começar nessa fase, nessa época, né, de final da adolescência. E eu tive uma crise de pânico na escola, seguida de uma depressão. E foi muito difícil, porque naquela época, eu tô com 43, nos meus 16 anos, não se falava sobre doenças mentais. Era uma coisa, assim, muito distante da realidade. Eu não conhecia ninguém, não tinha ideia. Então, assim, fazer psicoterapia já era estranho, né? Ah, ela faz terapia, o que que tem de errado? Agora, psiquiatra era a camisa de força. Então, na época, eu acabei indo para terapia e consegui trabalhar, mas foi, assim, um período muito longo de muito sofrimento. E ao longo da minha vida, eu fui tendo depressões recorrentes e o que eu vejo hoje que eram hipomanias, que se confundiam muito com a minha personalidade, o que é muito comum, né? Por isso é tão difícil chegar ao diagnóstico. Então, eu trabalhava em agência de publicidade, que já é aquela pegada de trabalhar até tarde e tal. Então, eu passava de uma pessoa workaholic, incansável. Aí eu saía todo dia, baladeira. E aí não era percebido, né? Quando eu tinha 27 anos, eu tive uma depressão bem grave. Foi a primeira vez que eu fui ao psiquiatra, ou seja, 11 anos depois da minha primeira crise. Então, Uhum. olha que sofrimento até lá. E aí eu fui diagnosticada com depressão, né? Porque a gente não vai ao médico dizendo: olha, eu tô ótima, me dá um remédio que eu quero, né, ficar um pouquinho mais triste. Então, a gente acaba sendo diagnosticado com depressão e tomando um antidepressivo, que, assim, hoje eu sei que não é um medicamento que sozinho, né, sem um estabilizador de humor, ele não é um medicamento ideal para o transtorno bipolar. Me corrija se eu estiver errado. E então, o que aconteceu que foi só aos 31 anos, também numa depressão muito ruim, muito grave, eu tomei muito antidepressivo e eu tive uma virada para mania. Nesse caso, uma mania bem grave. O que Psicótica. aconteceu? Oi? Psicótica. Não, não chegou a ser psicótica. Eu tive uma psicose mais para frente, mas na virada que me diagnosticou, foi o seguinte: eu estava numa festa, era meu aniversário, eu estava muito mal. E meu ex-marido fez uma festa lá em casa para me animar. Ou seja, tudo que eu não queria. Eu estava com pavor, com uma fobia social absoluta. Mas ele quis, sabe, vamos lá, vamos sair dessa e tal. Um horror. E aí começaram a chegar os meus amigos e foram me dando carinho, presentes, abraços. E lá pelas tantas eu dei um sorriso. E aí começa a beber e tal. No final da noite eu estava gargalhando. E antes de dormir, aliás, antes de não dormir, eu escrevi num papel: hoje foi o melhor dia da minha vida. Ou seja, eu precisei de
guindaste para me levantar da cama e aquele tinha sido o melhor dia da minha vida. Ou seja, eu tive uma virada. A partir dali, além de não dormir, eu tinha uma agitação mental e física muito grande. Até teve um episódio de que, nesse período da virada, eu saí para caminhar no bairro e eu andei 6 horas. E até a minha avó falou assim, tava comigo, ela falou, eu estava no meu apartamento, ela falou, que bom, filhinha, você tá ótima. Só que uma pessoa que tá bem não anda 6 horas, né? É. E aí eu voltei ao psiquiatra que estava me tratando para depressão. E eu cheguei lá maravilhosa, assim, melhor fase da minha vida, eu tô excelente, saí da depressão, tô curada, vamos parar com o antidepressivo já. E ele ouviu, no final ele falou assim, deu o seguinte diagnóstico, maníaco depressivo. Esse nome, ele já foi superado, né, doutor Diego? Sim. Porque ele é muito pesado, né? Então, eu me lembro que eu e minha mãe ficou perdida, mas o que que é? Mania de arrumar as meias da mesma cor, ou maníaco do parque, que coisa é essa, né? E aí meu pai me levou numa outra psiquiatra que me ouviu falar 1 hora sem respirar, com fuga de ideias, as pirâmides, a promoção da Zara, a receita do cozido da minha avó. Depois de 1 hora ela parou, falou, chama seu pai. E ela falou, olha, sua filha tem transtorno bipolar. Meu pai falou, você nem conhece minha filha? E aí ela falou, se eu deixar a sua filha sair daqui desse jeito, é negligência médica. Eu vou dar lítio para ela. E aí, meu pai quis saber do lítio, ela falou, olha, tem que dosar no sangue e tudo mais. Meu pai falou, lítio minha filha não toma. Só que no dia seguinte, eu liguei para ela e eu tomo lítio até hoje, né? Agora, por que em mania eu liguei para ela? Porque eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui dentro. Eu vivia em fases, eu tinha depressões muito ruins. Então, quando eu tive uma doença, eu falei, eu tenho um diagnóstico, eu vou ter um tratamento e a chance de viver melhor. Não houve necessidade de internação nesse momento, porque de alguma maneira você tinha uma crítica e aceitava, né? Porque eu acho que às vezes assim, né? As pessoas chegam em manias muito graves e a pessoa não tem crítica nenhuma do que ela está fazendo e do que está acontecendo. Um outro contexto é um contexto de bipolaridade tipo 2, depressões recorrentes, que a pessoa nunca recebeu o diagnóstico, nananã. Então, assim, mas no seu caso, apesar de ser tipo 1, de alguma forma, e alguns estudos falam que tem a ver com o coeficiente de inteligência prévio, provavelmente, a Bom, isso, a crítica surge mesmo dentro de um episódio grave. Naquele momento, talvez você tenha, você percebeu e se aceitou, então. então, eu tive uma reação que eu vejo que é incomum, porque eu me senti aliviada, né? Eu aceitei, eu senti um alívio e eu tive adesão ao tratamento, porque eu vejo que as pessoas não aceitam, a família tem que fazer uma intervenção. E o meu caso foi tão oposto que a minha família não aceitou, né? Porque não é gostoso você ouvir, olha, sua filha é bipolar. Tem um Uhum. peso, né? Então, se eu não sabia o que estava acontecendo, E sabe que tem uma coisa também que agora me veio à tona. Quando a mania ela é induzida por remédios, ela tende a regredir de uma forma mais branda, a voltar para um estágio anterior mais rapidamente do que uma coisa espontânea, que a genética da pessoa sozinha levou a pessoa para episódio e não vai tirá-la dali até que o sim, medicamento consiga regredir. Talvez isso possa explicar também porque, obviamente, que daí foi suspenso os antidepressivos, foi colocado o estabilizador, exato. e a coisa foi. Às vezes, mesmo se não colocar o estabilizador, não que não tenha que pôr, né? Mas ela já regride sozinha quando ela é induzida por um antidepressivo. Olha, É um quadro espectral, um pouco mais. Dentro do tipo 1, ele é a ponta mais leve, né, sim. dos quadros, né? E a sua família reagiu como? Então, daí, ao A minha diagnóstico. família teve muita dificuldade de aceitar, o que, de certa forma, foi bom para mim, porque eu criei uma autonomia no meu tratamento. Então, eu ia ao médico, eu comprava meus remédios, eu me tratava. Tinha esse negócio, preguiça, levanta, não sei o quê. Mas desde então, sou eu que cuido de mim, né?
Mas eu quero contar um pouquinho como são minhas depressões e contar uma história da mania. A depressão bipolar, pelo que eu vejo, ela é muito física, né? Então eu fico acamada e precisando de ajuda para as atividades básicas, comer, tomar banho, se vestir, assim, realmente a grave é muito incapacitante, né? Para mim e para muita gente. Eu tenho uma fobia social, uma sensibilidade ao barulho muito grande. Então, por exemplo, teve uma vez que eu não suportava ouvir a voz de ninguém, além da minha mãe e do meu ex-marido. Ninguém podia chegar e entrar no meu quarto. E quando eu tinha melhorado, eu estava em hipomania, eu cheguei a pegar um táxi, assim, às 8 horas da manhã e passar o dia visitando amigos, aleatoriamente, sem avisar ninguém. Assim, uma vontade de sociabilizar total, né? E tocava a campainha, oi, tô com saudade. A pessoa, oi, Bia, tudo bem? E passei o dia de táxi, não tinha Uber. Imagina o quanto eu gastei. E fui até ali 9, 10 horas da noite, meu marido em pânico, porque nem celular eu levei. Mas na mania, como eu sou tipo 1, porque na tipo 1 a gente tem manias mais graves e depressões, e no tipo 2, para quem não sabe, a gente tem hipomanias, que são manias mais leves, e também pode ter depressões igualmente graves, não é isso? E aí eu tive uma mania muito severa, muito marcante, onde eu tive dois sintomas muito clássicos, que é a compulsão por compras, mais as ideias grandiosas, megalomaníacas, né? E eu resolvi que eu ia comprar todos os apartamentos do meu prédio, do prédio onde eu morava. Então eu comecei, até essa história está no livro, ela tem um caráter de humor, mas é uma situação limite, de descolamento da realidade mesmo, né? Uhum. Então eu visitei os apartamentos que estavam para vender com corretores de imóveis. Eu postei no Instagram um vídeo contando isso, eles me xingam, né? Perdemos nosso tempo com você, mas eu ia visitando os apartamentos e eu queria que meus amigos todos morassem. O motivo era nobre, era tipo Friends, assim. E aí eu depois comecei a abordar os outros moradores no elevador para me mostrar meu apartamento. Você está pensando em vender? Olha, tá um bom momento, hein? Será que eu posso ver? Você tá com vazamento? Deixa eu dar uma olhadinha. E eu ia já decorando o apartamento. E assim, a coisa foi tão louca aí nesse caso, que eu cheguei aí na Caixa Econômica Federal pedir um empréstimo para essa minha empreitada. E aí as pessoas perceberam que a coisa não estava boa, e aí eu fui para o tratamento e tal, e passou essa história. Mas eu acho que ela é a mais emblemática. Eu tive uma mania grave que me diagnosticou, né? Porque para a gente ser tipo 1, eu acho que uma crise já Uhum. define, né? Basta uma mania para ter diagnóstico. Hoje, felizmente, eu estou estável depois de uma longa jornada, né? Então, eu me trato com medicamento. As pessoas me perguntam: ah, mas tem que tomar medicamento? Tem que tomar medicamento pro resto da vida, é uma doença crônica. Mas a gente pode, né, fazer um ajuste que a gente consiga viver bem, né? Tomando os medicamentos, lidando aí com os efeitos colaterais. Eu faço psicoterapia, que eu acho que ajuda muito. Tenho um estilo de Você vida. teve que peregrinar muito para achar um terapeuta que você confiasse, que você acha que entende da doença ou não? Como que foi esse processo na psicoterapia? Bom, eu posso começar dizendo na psiquiatria. Eu tive muitos psiquiatras. Porque as pessoas vão vendo parcialmente, né? Então não chega. Quando eu fui no meu último psiquiatra, ele tinha um histórico muito grande e era muito claro para ele poder diagnosticar, né? E a psicoterapia eu também. Eu confesso que eu troquei bastante de terapeuta. Tem até uma história no livro, para quem se animar, que eu conto que eu já tive 3 terapeutas ao mesmo tempo, cada um de uma linha. É completamente viciada na coisa, amo. E aí eu tenho o estilo de vida que, assim, eu procuro, né, ter um sono bem regrado, fazer exercício físico, caminhar no sol, tudo que traz benefício para todo mundo, né? Mas para a saúde mental é fundamental, né? Ter uma rede de apoio, evito álcool, evito não bebo álcool há 13 anos. E também moderadamente a cafeína, que eu tenho. Café eu não tomo, mas mate é um fraco meu, eu tento tomar menos. Mas eu já fiz tratamentos assim polêmicos como a eletroconvulsoterapia, né? Que é o eletrochoque. Então,
Eu me lembro que na época eu estava numa depressão muito resistente a remédios, muito intensa. E aí o meu médico falou: olha, vamos fazer eletroconvulsoterapia. Eletrochoque, eu quase caí para trás, eu e minha mãe junto. Tipo, como assim? Vem aquela imagem lá da camisa de força, pulando da maca, né? Mas para mim foi um tratamento muito bom, muito efetivo e muito tranquilo, Hum. né? É um tratamento bastante seguro hoje em dia e foi muito bom. E você sabe que assim teve uma novela na Globo alguns anos atrás e que isso foi um grande desserviço para gente, né, na questão da psiquiatria, porque assim sempre que eu falo nos filmes, exceto agora essas séries mais recentes que a gente tem visto uma coisa diferente, em geral, o que que as pessoas querem mostrar do transtorno bipolar? Essa coisa da mania eufórica, ai, festas e uma vida louca e nananã, como se fosse uma alegria normal mais exagerada e não para nisso, é muito pior do que isso. E ninguém mostra a fase depressiva do transtorno bipolar. Então, assim, depressão nos filmes é uma pessoa na cama com um monte de remédios ali caídos na beirada do criado mudo, como se aqueles remédios estivessem causando aquele estado da pessoa ali na cama. Essa é a sensação que passa. E a eletroconvulsoterapia entra como uma coisa de punição, uma coisa do tipo assim, vão apagar a memória da pessoa, porque aí ela não vai lembrar nada e tal, e não sei o quê. Isso aconteceu, inclusive, nessa novela, e eu lembro de uma paciente no SUS, inclusive, e é interessante, porque, veja, a pessoa que. É ela quem está sofrendo a depressão, não sou eu, nem o terapeuta. E aí a gente se pegou numa situação onde nós estávamos quase ajoelhando na frente da pessoa para dizer, pelo amor de Deus, você precisa fazer o tratamento de eletroconvulsoterapia, porque os remédios e as combinações não estão sendo suficientes para tirarem você do episódio. E a pessoa tinha colocado na cabeça dela aquelas imagens e ela preferiu, né, não fazer. E ficou É. mais de 6 meses em depressão, por escolher assim não fazer, né? Decidiu não fazer. E muita gente não sabe que a eletroconvulsoterapia ela é um tratamento feito em centro cirúrgico ou numa clínica com a pessoa anestesiada. Então, assim, choque, a pessoa não sente aquela sensação, porque ela está anestesiada, ela dura, a crise convulsiva que a pessoa fica durante o tratamento, ela é menos de 1 minuto, então é bem curto o É, né? período, não é aquela coisa dos filmes que a pessoa fica lá, nananã, babando e convulsionando, se contorcendo, ficar roxa, nananã. Não, é assim, é com oxigênio, assim, é uma coisa. Assim, e depois eu me lembro até de um caso de uma enfermeira, uma vez que ela trouxe os alunos lá para esse hospital universitário, ela era de um outro serviço, ela trouxe esses alunos e ela falou assim, a hora que ela viu que tinha um paciente que ia fazer eletroconvulsoterapia, ela falou para os alunos que era de uma outra instituição. Ah, eu sou contra, isso vocês estão vendo aqui, mas eu sou contra, eu acho que isso já não faz parte do século XXI, nananã. Enfim, esse paciente fez as sessões, 1 mês depois ele estava bem melhor. E ela volta com esses alunos e ela vira e fala: eu estou aqui, eu preciso fazer um pedido público de desculpas, porque eu sou uma pessoa preconceituosa, estive preconceituosa no momento que aconteceu, e hoje eu mudei a minha visão com o que eu vi aqui. Só que as pessoas aí fora na rua não têm condição de ver, ninguém vê Exato, isso. E exato. ninguém sai contando igual você está contando também, que fez e que ficou bem. As pessoas que fizeram, elas ficam, não, tá? Conta para alguma pessoa ali, aqui, porque tem um estigma muito Nossa, eu forte, acho que né? é o tratamento que mais estigmatizado, que sofre mais preconceito mesmo. E eu quis falar sobre isso no livro, inclusive, e no meu Instagram, porque eu acho que é importante as pessoas conhecerem, porque é uma coisa que ajuda muito, né? Às vezes a gente chega num momento que não tem muito para onde correr. E é muito efetivo, né? Um outro sintoma da mania é a impulsividade, né? E aí, uma vez eu tava. E às vezes a gente faz coisas das quais a gente se arrepende. É difícil lidar com isso, né? É muito comum as pessoas me falarem: puxa, agora que eu tô bem, eu tô morrendo de vergonha daquilo que eu fiz.
E às vezes tem coisas definitivas. Então, eu estava passando com o meu ex-marido na rua, num sábado, e eu passei pelo estúdio de tatuagem e eu falei, quero fazer uma tatuagem. E ele falou, desde quando? Eu falei, ah, faz muito tempo. Eu tinha acabado de decidir aquilo naquele segundo. E aí eu entrei e eu falei, eu quero tatuar os Beatles na capa do Help, da capa do Help. Até já me falaram assim, ah, devia ser um pedido de ajuda. Mas o fato é que ele fez lá a tatuagem, só que o cara tava bêbado e fez lá a tatuagem no meu pulso e hoje eles parecem a Fat Family. Já ouvi que os Beatles depois de uma feijoada, Teletubbies. E assim, eu me arrependi. Mas hoje é definitivo, né? Mas hoje virou história, então eu até gosto. Mas depois que eu postei isso, muita gente fez tatuagem nesses momentos Uhum. e se arrepende. E a impulsividade, ela pode se expressar nas coisas mais bobas da vida, como, por exemplo, uma pessoa mandar uma mensagem num grupo de condomínio e a pessoa em crise entra e responde de uma forma grosseira ou cria uma briga ali, cria uma situação desagradável, ou no ambiente de trabalho. Impulsividade são todas essas ações em que a pessoa ela é movida por uma força interna muito forte, dirigindo ela para um objetivo, sem um freio muito, sem um tempo de questionamento daquela ação, porque o desejo de obter aquilo, de fazer, de emitir aquela ação, de falar, ou de escrever, ou de postar, ou de xingar, ou de comprar, ou de tatuar, ou de transar com a pessoa, é muito forte. Mas esse é o grande problema, né? Porque quando a gente. Uma ação muito não pensada, ela tem muitas chances de ter consequências muito ruins, né, para as pessoas, né? E aquilo, algumas igual essa, eu acho que assim, ok, foi, você tem aí tudo, mas às vezes assim, a pessoa vira e perde um emprego que ela nunca Com mais vai conseguir ter. Nunca certeza. mais. Porque assim, ela fez uma coisa ali que não dá, assim, todo mundo ali conhece ela, um conhece o outro, que conhece o outro, que conhece o outro. Eu conheço um profissional da saúde, não vou dizer qual área, mas ele me procurou, ele falou assim, eu tive que mudar de cidade no Nossa, interior de São Paulo, porque todo mundo já sabe como eu sou. olha, E eu fui fazendo besteiras em um lugar, fiz em outro, assim, no quarto todo mundo já não, aqui não, e ele, aqui não, não tem emprego, necessidade financeira, estresse, gatilho, depressão, tentativa de hum, suicídio. Então, assim, as coisas, esses dois polos, eles estão muito interligados também, né? As uhum. fases depressivas suas chegaram a ter ideias nesse sentido? Como que foram de Sem suicídio? dúvida. Ideação suicida é muito comum no transtorno bipolar, né? Tanto que eu acho que é a doença que mais mata por suicídio, né? No mundo. Então, eu tive já várias vezes, mas eu sempre abri isso para meus médicos, para minha terapeuta, porque muitas vezes a pessoa tem isso e guarda para si. E aí vai ficando perigoso, né? E a gente tem aquele estado misto, que você tem a depressão, o pensamento deprimido e a agitação, que eu já tive, inclusive, que é onde mora o maior perigo, porque você tem a iniciativa e você está ali naquele fundo do poço, que é da onde vem essa ideia de quero acabar com tudo, né? E como você mesmo disse, a maior parte das tentativas de suicídio no transtorno bipolar, elas acontecem numa pessoa ativada mentalmente. Porque se a pessoa está lerda mentalmente, apática, que não, e não sente, no primeiro, assim, tá apática, não sente dor da depressão, não vai ter vontade de suicidar. Porque Exato, aquilo tá, eu não sinto nada. exato. Ué, daqui a pouco você sentir vontade de me suicidar.
Então, assim, o estado misto, ele é isso, ele é dor, ele é uma sensação de tristeza que é excruciante, que é agonizante, que ela é dolorosa, e que ela tem uma intensidade muito grande de angústia muito forte, junto com um pensamento que não para, porque a cabeça fica tentando encontrar uma forma de pensar para agir, e a impulsividade, infelizmente, aí nesse caso vem para aliviar essa sensação depressiva do tipo, ou eu tomo tudo e apago para dormir, ou então eu tomo tudo, apago, durmo e já durmo de uma vez, ou até algumas pessoas, no caso, alguns casos de adolescentes, as automutilações, elas acabam também tirando um pouco da angústia desses estados. Então, essas pessoas fazem isso não é porque elas são bobas, elas são muito mais. Elas têm uma experiência com a bipolaridade muito maior do que todos nós achamos que temos, porque ela vai tentando. Ela tenta a comida, ela tenta o álcool. Aquilo que pega para cada um de nós é o que o cérebro vai falar. É isso. É isso. Assim como a gente gosta, gosta de salgado, gosta de doce, gosta de refrigerante, nananã, tem o gosto. Então, o cérebro nosso, ele tem aquele gosto e ele pega em algumas coisas. Porque as pessoas julgam muito, né? Ah, ela come muito, ela vai emagrecer só ela parar de comer, mas é ali onde pega para ela, no cérebro dela. O álcool é a mesma coisa e a automutilação também. Poxa, se eu tenho uma dor que nada alivia, eu pego e corto meu braço, aquilo. Claro que o cérebro vai fazer de novo. Ele, assim, ele não vai conseguir, igual o drogado. Né? A pessoa não é drogada porque ela quer. Ela é drogada porque ela é obrigada a ser daquele jeito. O cérebro dela puxa, suga ela, porque uma vez ela experimentou, grudou de uma forma que aquilo causou um orgasmo cerebral que não tem, né? Com a alimentação, teve questões contigo? Tive. Eu era magra, venho de uma família de pessoas muito magras, e eu, assim, não sei muito bem se foi um sintoma da doença ou se foi uma consequência, um efeito colateral de alguns medicamentos que eu tomei, como a olanzapina, por exemplo, que abriu muito meu apetite. Só sei que eu fui começando a comer compulsivamente, então aquela coisa assim, às vezes eu não queria comer, às vezes eu estava enjoada, mas aquele impulso era muito forte, né? Então eu comia, eu cheguei a almoçar 3 vezes, almoçava em casa com uma amiga depois, e aí passava no McDonald's para finalizar. E isso foi me levando a 100 quilos, né? Eu cheguei em 2016 até a pesar 100 quilos, né? Hoje eu peso 56. E aí aquilo foi muito ruim para mim, né? Eu acho que cada um tem que estar feliz com o seu corpo, mas eu não estava bem. Aquilo era muito cansativo para mim, eu não me sentia bem, não me sentia feliz com o meu corpo. E aí, em 2018, quando eu estabilizei, porque eu acho que é difícil a gente fazer alguma coisa quando a gente está oscilando, né? Quando eu estabilizei, eu resolvi mudar aquilo, né? Eu falei, eu vou perder esses quilos. Eu tinha a opção da bariátrica, que era super indicado para mim, mas eu optei por fazer uma dieta e terapia em grupo e exercício. Terapia para compulsivos alimentares. Então, assim, outras pessoas na mesma situação e a gente foi se apoiando e eu perdi 40 quilos. Uhum. E assim, fácil? Não é, né? As pessoas falam, ah, tal, eu posto lá antes e depois. É fácil? Não. Perder hoje, eu quero perder 2 quilos, é É, dificílimo. é. Mas felizmente, eu consegui esse tratamento aí que me ajudou muito. Uhum. Mas é isso, a gente tem que estar com a cabeça bem boa para poder ter essa força, né? Não adianta em depressão, quero emagrecer. Tipo, não dá. Se ela tá se queixando, né, de que ela tá engordando, que o apetite tá aumentado, que ela tá com compulsão. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: você tá em crise? Que crise é essa? É uma crise de mania? É uma crise de depressão? É um estado misto? Né? Por quê? Porque é possível que a impulsividade alimentar seja um sintoma, Sim. como a impulsividade por álcool, a impulsividade por sexo, a impulsividade por tatuagem, por trabalho, enfim. Como que a gente diferencia um efeito colateral de remédios que pode acontecer do sintoma da doença? Geralmente, o efeito colateral, ele dura o dia inteiro. Então, a pessoa acorda com uma fome avassaladora, o café da manhã ele já come um monte, no meio da manhã ela come mais um pouco, na hora do almoço ela come um monte, de tarde ela passa a tarde toda comendo, de noite ela come um monte.
Quando é sintoma, geralmente ela não tem fome de manhã, ela come normal na hora do almoço, ela come normal no início da tarde. A hora que fica tarde e anoitece, a coisa vem como se fosse um elefante que entrou no corpo espiritualmente no corpo da pessoa. Então tem essa ciclicidade, né? A bipolaridade ela tem uma ciclicidade. Tudo tem. O sono tem uma ciclicidade, o humor tem uma ciclicidade, o pensamento tem hora que tá melhor, tem hora que não tá, a impulsividade tem hora que tá pior, tem hora que não tá. Então, essa é uma pergunta que às vezes a pessoa tá vendo essa oscilação, ela tem que fazer as pazes com os remédios dela, porque a primeira coisa que ela tem que fazer é estabilizar. Por quê? Porque esse é o ponto básico, porque é a hora que ela põe um óculos e enxerga as coisas. Não Exato. adianta ela sair igual uma doida tentando achar a saída da sala, sendo que tá tudo escuro, ela não pôs o óculos, né? Não pôs a máscara lá no avião para respirar. Então esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto, saber se o medicamento ele causa esse impacto, que são a minoria dos remédios, como você disse, sim, a olanzapina, sim, o clozapina, sim, o quetiapina. Aí você vê muitas vezes uma necessidade que você tem que usar. A pessoa estava tão mal do quadro dela que aquilo estava engordando ela, a hora que ela estabiliza, ela seca. Ela seca porque o fator principal que estava engordando ela não era o remédio, era o quadro clínico extremamente descompensado que ela estava, mesmo sendo um medicamento que nos estudos trouxe aumento de apetite na maior parte das pessoas. Então, isso tem que ser sempre uma coisa que a gente bate na tecla. Embora eu saiba que as pessoas, quando estão em crise também, elas ficam com um pensamento muito funilado. Eu quero assim, desse jeito, eu não aceito, eu não sei o que, eu vou parar, eu não aguento esse efeito, eu vou ficar gorda, eu vou ficar mais deprimida assim eu prefiro morrer. Eu escuto tudo isso, gente, assim, 24 horas por dia, e a gente tem que ter uma sapiência de dizer calma e tal. Às vezes tem que usar algum remédio junto para ajudar antes que a coisa estabilize mesmo. Às vezes a cirurgia bariátrica. Ou, às vezes, o melhor dos caminhos, que foi o que aconteceu contigo. Você conseguiu o processo de estabilização, ficou bem e falou: agora deixa eu fazer alguma coisa com a minha vida, porque a inflamação da gordura também traz inflamação de volta para a cabeça, né? Não é Olha, legal. Não é só uma questão estética, né? sem dúvida. E assim, hoje eu continuo, eu não tomo olanzapina, mas eu tomo a quetiapina, por exemplo. Então, assim, eu tomo medicamentos que ainda têm esse efeito colateral, mas eu aprendi a lidar. Eu aprendi a manter aí esse controle. Eu não sou melhor que ninguém, eu tive um caminho aí que eu consegui fazer isso. E então, tudo isso para dizer que é possível, gente, porque, né, fica aquela coisa muito terrível, mas assim, eu acho que eu escrevi esse livro, eu tirei minha bipolaridade do armário para mostrar que ela não é sinônimo de loucura e que é possível levar uma vida legal, que é possível levar uma vida boa, né? Eu tenho uma bipolaridade tipo 1, eu tive depressões gravíssimas, eu tive manias como essa que eu contei, que realmente eu escolhi da realidade, eu já tive psicose, né? Eu achei que tinham me violentado num exame simples, com uma sedação simples, eu achei que eu tinha sido violentada, botei na cabeça, saí desesperada. Eu moro na Grande São Paulo, foi em São Paulo, eu não ia mais para São Paulo. E depois aquilo foi passando e eu fui vendo que aquilo não tinha nada a ver, né? Então, mas com tudo isso, quando você se cuida, aceita o tratamento e tal, é possível você estabilizar, né? E manter essa doença sob controle. É uma doença muito difícil, é uma doença que não tem nada de leve, né? Não tem leveza aí, é realmente muito sério, muito complicado. Mas a gente tem que ir em frente, a gente tem que lutar, vai demorar um pouquinho para achar o medicamento, mas vai achar, entendeu? E é isso. E eu acho que o que é muito interessante, nos transtornos psiquiátricos de forma geral, mas vamos falar do transtorno bipolar, que é o foco aqui, cada pessoa tem sua própria bipolaridade. Então a pessoa tem que conseguir estudar o seu próprio livro de cabo a rabo e saber, em mim,
pega aqui. Em mim, álcool faz isso. Em mim, a comida é assim. Em mim, trabalho demais me deixa deste jeito. Em mim, dinheiro me gera isso. Em mim, sexo eu reajo assim. Em mim, irritabilidade, eu posso me tornar uma pessoa horrível. E eu não sou assim. Então, ela se conhecendo, ela sabe exatamente onde estão os seus pontos e onde ela tem que ficar de olho. Onde ela Exato. precisa ficar de olho. Os gatilhos, né? Eu, desculpa, Pode falar. eu sou uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Mas e aí, e assim, eu tenho o meu sintoma principal numa mania é a euforia. É a felicidade, assim, aquela felicidade que arrepia, né? Eu acho que uma pessoa que não é bipolar nunca sentiu uma felicidade igual essa. Mas eu também já tive irritabilidade, né? Eu vejo que tem muita gente que tem irritabilidade e agressividade como principais A sintomas, né? maioria. A É? maioria. Olha, Porque a energia da mania está presente com aquela agitação, aquela inquietação que não é boa. As pessoas podem achar que é, ai, que ótimo, mas não é boa aquela inquietação, tanto mental quanto física, um negócio interno, junto com uma sensação emocional ruim, que pode ser depressiva, do tipo, eu sou feio, eu tenho culpa de tudo que eu fiz, foi péssimo, não há futuro para mim, minha vida não vale a pena, ou de é, eu tenho vontade de voar no pescoço de todo mundo e raiva, ódio de todo mundo. Né? Por que que estão causando isso para mim, né? Então, e aí essa coisa do estar com a energia, com o humor positivo, é a minoria das olha, apresentações. E as pessoas acham que transtorno é bipolar é isso. legal, porque você fica muito feliz e depois você tem sua depressão e tal, né? É. Não, eu acho assim, a mania para mim ela é muito boa. E eu já tive irritabilidade, assim, como eu falei, eu sou uma pessoa calma, mas eu tive pontualmente uma vez que eu joguei um copo desses aqui de água no meu ex-marido, ele fez assim e estourou na parede. Mas poderia ter sido uma coisa mais grave. Então, assim, foi uma coisa que cresceu dentro de mim que eu não controlei. Então, eu consegui entender o que que é essa irritabilidade, o que que é essa agressividade. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, a hipomania, principalmente, é uma delícia. Porque você fica, no meu caso, né? Porque você fica com energia, você. A gente acha, né, que faz conexões, que a gente fica mais inteligente, tem muitas ideias, muita iniciativa. Então, depois que a gente controla a doença, principalmente depois de controlar a hipomania, a gente acha a vida muito sem graça. Então, às É. vezes, a gente fala assim, cara, será que eu tô em depressão? E muitas vezes não, né? É porque a gente não está acostumado com a vida como ela é. E assim, com altos e baixos, alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, né? Então, isso é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo e fui percebendo que viver a vida do jeito que ela é o melhor lugar para se estar. Que você está em oscilação traz consequências horríveis, né, para a nossa vida. Mas isso é um aprendizado. E uma coisa que a pessoa que tem transtorno bipolar precisa saber é que o componente da ativação, ele é o mais importante na doença como um todo. Por quê? Porque ele quem traz as depressões e ele quem traz os estados mistos. Por quê? Porque essa energia cerebral aumentada na mania ou na hipomania que vai fazer com que o cérebro perca a sua regulação e depois oscile para a fase de depressão. Como os sintomas da mania são os sintomas que a pessoa mais tem que ficar atento. Sim. Por quê? Porque enquanto eles estão acontecendo, ela está sob risco de depressão, porque ela está sobrecarregando o sistema cerebral dela. Então, se ela estiver tendo dificuldade para dormir, se ela estiver tendo ansiedade, se ela estiver tendo pensamento acelerado, irritabilidade, impulsividade, mas é pouquinho. Eu tô com a libido aumentada, eu não paro de falar besteira, tô até conversando com um rapaz no meu ambiente de trabalho, e a gente tá flertando, mesmo a pessoa tendo um relacionamento. Não é pouquinho.
porque isso que está acontecendo não trouxe um prejuízo ainda, mas o problema é que quimicamente isso está sobrecarregando o seu sistema e vai vir a conta, né? A conta da depressão. Eu, para falar bem a verdade, eu nunca saí de uma mania ou de uma hipomania andando, né? Eu sempre saí arrastada numa depressão. Então, isso é uma outra coisa, né? Que assim, é muito bom a mania, é muito bom a hipomania, mas realmente isso que você falou tem uma consequência também que é muito duro. E eu enfrento, às vezes tem alguns, porque, veja, aquilo que a gente falou no início, né? Cada pessoa com transtorno bipolar tem sua própria bipolaridade. A nossa reprodução humana, ela é como se fosse um Big Bang, porque é na hora da fecundação, você vai ter uma mistura dos genes que vão, a forma como os nossos genes, dos nossos pais, e da nosso pai e da nossa mãe, vão se combinar em nós, e vão se preparar para se expressar, ela é muito ao acaso, aleatória, ou por Deus, para quem acredita. Então, o que que acontece? Vai ter gente que vai ter uma bipolaridadezinha, vai ter uma bipolaridade média, vai ter uma bipolaridade grande. Não estou dizendo que um é pior ou melhor que o outro, estou dizendo que é a forma como a pessoa tem que olhar para si mesma e ter medo das suas tendências, das suas predisposições, porque aquilo, controlando, se autoconhecendo, é a forma como ela vai conseguir ter equilíbrio na vida, né? Mas o que é muito, assim, muito importante é a pessoa conhecer realmente as suas tendências, porque nós somos misturas genéticas. Então, tem algumas pessoas, por exemplo, que elas carregam genes que se expressam ativação muito leve, de uma forma muito leve e de uma forma constante. Então elas passam uma vida em hipomania, quase que 20 anos. E isso, assim, move a sociedade. A gente não faz, assim, não tem como negar que as pessoas que estão nos melhores postos, nas empresas, na internet, nas profissões, elas estão dando mais do que a média das outras pessoas, né? Mas aí, o que que acontece muitas vezes? Até esse momento, essa pessoa não foi diagnosticada com transtorno bipolar. Por quê? Porque ela consegue dormir, porque ela não tem prejuízo no seu trabalho, ela tem um aumento de energia acima da média, mas ela ainda não tem oscilações, não teve depressões e tal, né? Mas aí a pessoa começa não, eu não vou dormir meia-noite, eu vou dormir 3, porque eu quero dar mais. Aí ela dorme menos. Ah, mas me chamaram para beber, eu não gostava de beber, mas eu vou começar a beber. Aí começa a beber. Aí experimenta a maconha. Aí experimenta o álcool, a cocaína. Aí ela começa a ter ansiedade. Aí alguém que não viu o histórico da família dela e dela ao longo da vida, já pensa com aquela, eu brinco que é a psiquiatria do posto, né? Depressão e ansiedade, que é a virose da psiquiatria, depressão e ansiedade barra antidepressivo. Então aí a pessoa recebe o antidepressivo, então vai vindo uma combinação de coisas que liga aquilo que talvez nunca fosse ser ligado no indivíduo que mantivesse um estilo de vida com rotina, com equilíbrio, com horário de dormir e tudo. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento, principalmente para quem quer ter filho, para quem quer ter, né, ai meu Deus, não vou ter filho porque meus filhos vão ter genética. Não pense assim, porque se ele for protegido adequadamente, essa genética não vai se expressar, ela vai ficar silenciada. E se ela se expressar, porque é da vontade da biologia se expressar, você já leu o livro. Então você já tem muito conhecimento para resolver o problema que vai aparecer ali, né? Mas eu gosto muito de falar isso para as pessoas de que é, é, é muito importante as pessoas o cuidado além dos remédios da terapia, Sim, né? Esse estilo de vida, cuidado né? com a alimentação, com as drogas e com a vida rotineira. Ai, mas eu odeio, Diego, você é um chato, porque eu tenho que ter uma vida militar, que eu durmo cedo, eu acordo cedo, né?
Férias eu tenho que ter sempre a rotina bonitinha, não sou eu. Observa a sua cabeça, você vai ver que é assim na bipolaridade. A pessoa saiu da rotina por um feriado, em algumas pessoas que são mais sensíveis, já dá uma mexida. Já dá uma mexida na pessoa. Por exemplo, fuso horário é uma coisa bem complicada, né? Eu acho que assim, a gente tem que ficar realmente, como você falou, já leu o próprio livro, que é, eu ainda tenho um livro aqui para ler meu, você, os gatilhos, né? Então, eu acho que cada um tem um tal de um gatilho. Então, assim, é um estresse muito grande, a questão do sono, né? Às vezes dorme mais tarde, no dia seguinte. Acontece comigo. Eu às vezes tenho festa. Às vezes eu vou no forró, que eu adoro. E aí, no dia seguinte, eu sei que a coisa não vai estar muito bem, não vai estar muito boa para mim. Então, eu vou ter que me recuperar nos dias. Porque assim, a gente faz a rotina, eu faço e tal, mas nem sempre é perfeito, né? Uhum, E tem esses gatilhos. E assim, a gente, com o autoconhecimento, a gente vai percebendo os primeiros sintominhas, sim. que dá para você acionar o seu psiquiatra e dar uma ajustada naquilo. Então, por exemplo, às vezes eu fico obcecada por alguma coisa, né? Que pode ser um sintoma. Então, eu fico obcecada em encontrar. Uma vez foi um jogo de chá da Indonésia que meu irmão me trouxe com 16 anos, assim, fazia 30 anos que eu não sabia onde estava esse raio desse negócio. E aí eu comecei a ligar para um monte de gente que eu conhecia para perguntar se eu tinha dado para a pessoa. Eu comecei a procurar na internet para como é que trazer da Indonésia, que eu queria da Indonésia, o jogo de chá. E não dormia, eu só pensava naquilo. Uhum, E aí alguém me falou e eu falei, cara, isso aqui pode ser sintoma. E aí já entra, mas isso é muito autoconhecimento. muito autoconhecimento. Para algumas pessoas, ir visitar a mãe é gatilho. Ir visitar o pai, que os pais são separados, é gatilho. Natal, Natal com a família, ó, é, falamos juntos. Natal com a família. Ah, mas aí eu não vou passar Natal? Não. O que que eu vou falar? Gente, é uma coisa mais fácil que tem inventar desculpas. Coisa mais fácil que tem, tô com Covid, não posso. Não posso viajar. Você tem que se autoproteger. Porque a sua conta é você quem paga sozinho, na sua oh, cama, no seu quarto. Não tem nenhum amigo, não tem nada disso. Terapeuta. O terapeuta, o psiquiatra, eles vão dar o suporte dele, mas o sofrimento da pessoa é dela no quarto dela, na vida dela. Entende? sem dúvida. Então ela é responsável por se conhecer e dizer: eu vou pagar esse preço ou eu não vou pagar esse preço. Entende? Esse trabalho não tá legal. Esse trabalho. Então, assim, a gente tem que ver uma forma. Às vezes, assim, não tem como, é o único trabalho que a pessoa tem naquele momento. Mas quando há possibilidades, assim, ela precisa tomar decisões. E aí eu acho que entra a terapia, porque assim, às vezes é difícil tomar decisão sozinho, eu sei que não é fácil, e o terapeuta pode ser uma pessoa para ajudar, também para não tomar decisão impossível, dizer, não é impossível, você está pensando nisso, você decidiu, tal, 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 sai de um relacionamento, fica num relacionamento, começa um relacionamento, não é o momento de começar o relacionamento. Tudo isso tem que ser muito pensado, porque a pessoa tem que se proteger. Você tem que andar na rua, na sua vida, sempre pensando assim: eu por mim mesma. Então, eu é que me banco, o sofrimento é meu. Então, deixa eu ver onde eu vou e por que eu vou e como eu vou. Se não for legal para mim, eu não vou, né? E guarda para si. Ah, não precisa ficar se explicando, que às vezes as pessoas querem, né, ficar. Às vezes é pior, porque as pessoas não Não, entendem muito isso. Os amigos, eles não entendem tanto essas não. coisas. As pessoas me perguntam: ah, mas então você me estimula a contar da minha bipolaridade? Não, eu não estimulo ninguém. Foi uma decisão minha, pessoal. Eu estava num momento que tinha chegado aquela hora, né? Eu tive minhas motivações. Então, por exemplo, eu comecei a postar no Instagram sobre depressão, as pessoas começaram a me escrever, se identificaram muito. E eu falei: olha, é a oportunidade que eu tenho de ajudar as pessoas a não se sentirem sozinhas como eu me senti em todo o meu processo. Eu não conhecia ninguém que tinha transtorno bipolar. Alguém falava assim: ah, fulana teve uma vez, tem transtorno bipolar. Eu passei a mão no telefone e liguei. Falei: oi, você é bipolar? Eu também. Eu tinha uma necessidade de falar com alguém. E aí eu falei: vou escrever esse livro
para acolher essas pessoas, né? Para gerar identificação e para informar a sociedade como um todo, né? Eu não falo só bipolaridade, bipolaridade, eu falo da vida, né? Porque eu sou uma pessoa além da bipolaridade. Ela não me define, é uma parte relevante de quem eu sou, mas nós bipolares, a doença não nos define, né? Uhum. Então, é, essa foi a motivação. Mas tem uma coisa também, doutor Diego, que é o seguinte: às vezes a gente tem uma tristeza e acha que é sintoma. Sim. Ou, né, na nossa vida, quando você está estável, ou as pessoas falam, eu vou lá e compro um negócio. A pessoa, Bia, será que isso não é mania? Então, assim, também é isso, a gente tem que ficar muito esperto, porque eu não sabia muito bem o que que era tristeza e depressão. Para mim, tristeza era depressão. E eu aprendi, né, essa paleta de sentimentos e emoções que a gente vai entendendo o que que é aquilo, né? O que que é doença e o que que não é. Isso. E sabe o que acontece? Às vezes, quando a pessoa conta que ela tem transtorno bipolar, o outro vai colocar isso na frente de tudo e vai julgar todos os comportamentos da pessoa, como dizendo assim: você começou a cantar mais alto na festa, então você estava em mania ontem. Ou você começou a beber, isso é da mania. Ou você comprou no Natal. Cara, não é assim, depende muito de várias coisas, né? É um comportamento isolado, não faz um diagnóstico de um episódio. Se ele for isolado e persistente, ele pode até ser um sintoma que ele está subsindrômico, ele está ali espetando, saindo da caixa, mas mesmo assim, às vezes a conduta não é mexer no remédio, é simplesmente ajustar alguma coisa na vida, na estilo de vida, na psicoterapia, em alguma coisa. Então, assim, mas eu acho que eu acho que é importante algumas pessoas, porque o transtorno bipolar tem muitas pessoas que têm, mas é uma coisa silenciosa. Tá guardado, como você falou, dentro do armário, né? Por quê? Porque a sociedade evoluiu para a gente estar falando sobre isso, sim, mas assim, tem anos-luz ainda para caminhar, porque as pessoas ainda não têm, é, elas não têm ainda o total entendimento de que ter transtorno bipolar não é uma pessoa que pode matar alguém, que as pessoas acham que é. Oh, Se ela entrar em surto, ela pode me matar. Ou é uma pessoa que, uma vez, uma esposa de um paciente falou assim: eu posso falar sozinho com você, tudo, tal? Aí ele falou: pode. Aí ele saiu, ela pegou e falou assim: tá, eu tô preparada. Em que momento que ele me traiu? Eu, como assim? Eu vi que todos os pacientes com transtorno bipolar traem. E eu já estou preparada, eu já li. Pode falar, já estou aqui pronta para receber essa informação. Eu falei, não, mas não existe um sintoma que acontece em todos os pacientes. E no seu marido não acontece esse sintoma. Então, assim, você tem que ler os livros e tudo e entender, de novo, qual é a bipolaridade desta pessoa. E não, o transtorno bipolar não é uma doença como as outras, do tipo assim, nem as outras são também. Pneumonia, toda pneumonia, a pessoa é entubada. Câncer. A gente lê câncer e pensa assim, vai morrer. Ué, não, se for um câncer de pele, não melanoma, carcinoma base celular, que é mais leve, você tira ali só, sabe? Então, câncer, nem toda doença não é assim. Então, por que que no transtorno bipolar as pessoas acham que tem transtorno bipolar, trai, usa drogas, tentou suicídio, é agressivo e vai ser internado? É o conjunto que as pessoas acham que todo mundo vai ter, né? E pode ter uma pessoa com transtorno bipolar que não tem nenhum desses outros, mas tem depressão, tem queda de energia, tem hipomania, tem impulsividade mais leve, mas que não traz grandes prejuízos, é só para trabalho, por exemplo. é isso, Mas cada bipolar tem a sua bipolaridade. Eu já escrevi isso até no meu Instagram, que eu acho que isso é perfeito, né? Então, é, as pessoas, é importante, assim, eu conto a minha história, ela é a minha história. a sua história com o transtorno bipolar, né? Mas tem uma pessoa que é o maior disso, com uma parte que entra, que atrapalhou muito, mas cada vez mais ela está atrapalhando menos, e se possível ela vai ficar bem pequena, a ponto de ninguém nem perceber. Aquilo vai ser coberto por uma roupa e tudo. E
esse é o objetivo, né? Que cada vez mais os episódios sejam breves e pouco intensos, e que você converse com a pessoa e a hora que ela conte no fim da noite que ela tem tensão bipolar, você fala, nossa, isso nem é relevante, porque você me contou tanta coisa interessante. Legal, mas volta naquela parte interessante que você falou, aquilo não é irrelevante, não tem uma relevância tão grande quanto o todo da vida da pessoa e o quão interessante ela é como indivíduo, como a sua personalidade, né? Exatamente. Eu felizmente cheguei nesse momento, né? Porque as pessoas elas veem, né? Eu acho que eu sou uma, não quero soar pretensiosa, mas assim, uma lição ambulante de que a pessoa é mais do que aquilo, né? Eu tive uma coisa grave, mas só de eu estar aqui falando com você, as pessoas vendo como eu estou conseguindo expor as coisas, é para mostrar isso, né? Nós Uhum, podemos ter uma vida legal, nós podemos ter uma vida normal, a gente pode ter trabalho, eu tenho um filho, uhum. eu tenho amigos, e é É, isso, é uma a, luta, mas é possível. a Bia, ela teve coragem de estar aqui, mas eu posso falar para vocês que existe o engenheiro que construiu o prédio que você mora, que tem transtorno bipolar, porque eu atendo, o psicólogo que te atende, que você não imagina, tem transtorno bipolar, eu sei. O médico que te atende tem transtorno bipolar. O cardiologista que operou a sua mãe, tirou o coração para fora. Então, gente, é que nós ainda não chegamos nesse ponto na sociedade onde isso fica muito claro porque as pessoas julgam. Infelizmente. Exato. É aquele exemplo do diabético, né? O diabético com a glicemia controlada, ele leva uma vida normal. Um bipolar também, né? Uhum. Ele tem condições Não, e assim, a gente surfa pela internet, você mexe também bastante, como eu e tudo. Gente, as pessoas são muito cruéis nos comentários. Basta vocês verem como as pessoas se comportam nos comentários das pessoas. Elas são muito cruéis, elas são perversas. Então, nós ainda não chegamos no ponto de termos uma abertura para falar claramente sobre quem somos, o que temos e com o que vivemos e quais as lutas nós enfrentamos. Claro que pessoas que têm um equilíbrio, como você, e o intelecto que você tem, que é louvável para isso, Obrigada. eu acho que isso é um espaço, cabe, mas muita gente se preserva porque a gente sabe a sociedade que a gente vive. Ou, Gente, a mulher, ela saiu em mania psicótica e transou com um mendigo. Uma lista de comentários de mulheres, tá? Mulheres dizendo, é uma vadia. Agora é fácil, eu vou também dar para todo mundo e vou dizer que estava em surto. Ai, que bom. Agora uma desculpa para inventar para o meu marido, se eu quiser pular cerca. Eu falei, meu Deus do céu. exato. Então, assim, E assim, desculpa, a gente vai numa entrevista de emprego e a gente é capaz de falar que a gente tem hipertensão, né? Mas jamais a gente vai falar que tem transtorno bipolar. Naquele momento ali você já perdeu a oportunidade. ah, é, Ou, por exemplo, você sai num primeiro encontro. Você Você pode contar alguma coisa? Ah, eu tenho asma. Ah, eu tenho asma, tal. Ah, eu tenho transtorno bipolar. Acabou, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, em que momento, por exemplo, de quando a gente conhece alguém, começa a sair com essa pessoa, que eu abro essa questão? É muito difícil. É assim, tem pessoas que têm uma cabeça legal e que vão poder entender, conversar, pessoas sensíveis, etc. Mas tem muita gente, e provavelmente a maioria, né, que não vai entender, que vem cheia de preconceitos, uma bagagem enorme, né? Assim, uma coisa que eu vi muito clara, doutor Diego, foi que depois da pandemia, a gente começou a falar muito mais, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de contar minha história em empresas. Então, quando isso seria um exemplo de uma empresa falar sobre a bipolaridade? E assim, é uhum, muito positivo, né? As pessoas contam histórias para mim, as pessoas se emocionam, as pessoas dão risada e tal. Então, assim, vejo que depois da pandemia a gente teve um progresso, né? Antes, assim, eu realmente me sentia a única e a louca. Eu me sentia completamente maluca. Eu achava assim, só acontece isso comigo. Eu vejo as pessoas, todo mundo normal, né? uhum. Então, é isso, louca, só quando eu quero. Novo, bipolar sim, louca só quando eu quero, histórias para ler, rir e chorar. Vai rir muito, quem comprar é o que mais me falam.
Ele está disponível nas livrarias, no site da Amazon, tem a versão física, tem a versão digital também, que você pode ver no Kindle. Tem audiobook no aplicativo o book, no meu perfil eu explico. Eu lancei em Portugal, agora no final do ano passado. Então, nas livrarias de Portugal, na Amazon, você compra para a Europa inteira, o físico, né? Então, tem lá também no meu perfil o link. Você compra lá na Amazon.es, ele entrega na Inglaterra. Eu achei o máximo, eu não sabia disso. E então, é tudo isso. Eu quero te agradecer muitíssimo. Assim, para mim foi uma oportunidade maravilhosa, um papo delicioso.